Gisele Martins, psicóloga organizacional, com especialização em gestão de pessoas, MBA na área de desenvolvimento organizacional e também sou coach. Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para conversar, batermos um papo sobre algumas estruturas comportamentais. E uma delas é sobre as habilidades da vida. O que são essas habilidades? Nada mais da forma como nós nos comportamos nas nossas relações interpessoais. Mas para isso, nós vamos ter que entender primeiro de alguns conceitos. Por exemplo, o que vem a ser essa forma como nós nos comportamos e nos relacionamos? Isso tem a ver diretamente com uma estrutura chamada inteligência emocional. O que vem a ser essa inteligência emocional? É exatamente isso, é a maneira como nós nos relacionamos, é a eficácia que nós temos em nos dar com as pessoas, como nós compreendemos as nossas emoções e principalmente a forma como nós compreendemos as nossas emoções, as emoções dos outros e como nos comportamos diante delas. Uma questão é muito importante enfatizarmos. O que vem a ser efetivamente essas emoções? Nada mais do que um complexo, um estado de sentimentos, componentes somáticos, psíquicos, comportamentais, que tudo isso relacionado nos dá uma estrutura de afeto e de humor. Todas essas emoções, elas são as nossas essências, são os nossos impulsos, é a forma como nós agimos e nos comportamos. De acordo com cada circunstância e com cada situação, nós temos condições de planejar uma ação, nós temos a condição de tomar algumas atitudes por impulso e isso tudo é a forma como nós nos relacionamos com a vida. Então, vamos entender algumas coisas. Quais são os fatores que efetivamente contribuem para essa inteligência emocional? Eu diria que a primeira delas vem do autoconhecimento. Nós vamos entender mais à frente o que é esse autoconhecimento. Nós temos que entender que precisamos nos conhecer para que tenhamos condições de ter um comportamento mais assertivo. Precisamos desenvolver a nossa autopercepção, precisamos ter autoconfiança, autogerenciamento, automotivação, empatia e principalmente desenvolver muito a nossa habilidade social. Para isso, nós precisamos entender por que existem tantas coisas para nós lidarmos. Porque as emoções, elas têm uma função na nossa vida. Por exemplo, elas desenvolvem o nosso instinto de sobrevivência. Elas desenvolvem a maneira como nós nos colocamos diante de situações, diante da vida, nas nossas tomadas de decisões, ajusta os limites até onde eu posso ir, de que maneira eu devo ir. Ajusta também a nossa comunicação, de que maneira eu devo me comunicar, como é a minha comunicação, de que forma eu posso ser mais assertiva e, acima de tudo, ela trabalha nas nossas relações humanas, a maneira como eu me relaciono com o outro. Mas para que tudo isso tenha um sentido, a gente tem que partir do pressuposto que a partir do momento que eu me conheço, eu tenho condições de desenvolver também o conhecimento de outras pessoas. Dessa forma, é muito interessante a gente observar que nós temos que ter autoconhecimento, nós temos que ter empatia, e eu vou falar de cada uma dessas estruturas, tá ok? Nós precisamos entender como que nós nos relacionamos, nós precisamos entender o manejo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, principalmente como nós lidamos em situações de conflito e de estresse. E mais do que isso, como nós interagimos com esse complexo de situações em cada uma das circunstâncias. Para isso, nós precisamos também desenvolver algumas habilidades, precisamos entender que temos competências e que essas competências todos nós a temos. O que difere é como nós desenvolvemos as habilidades que vêm dessas estruturas de competências. Por quê? A partir do momento que nós sejamos funcionais, normais, cognitivamente e neurologicamente, nós temos estruturas de competências estabelecidas e estruturadas. Alguns com um poder de dominância maior, mais estruturadas, outras menos, mas o que nos diferencia são as nossas habilidades. É a forma como nós construímos essas competências e a maneira como nós as desenvolvemos no nosso dia a dia. E uma das coisas que eu observo
é que hoje a maior dificuldade das pessoas está exatamente nas relações interpessoais. Por quê? Elas são geradas por conflitos, são geradas por estruturas que muitas vezes nós não sabemos lidar. E detalhe, os problemas não vão acabar, as dificuldades vão sempre existir. O que difere nisso tudo é a maneira como eu desenvolvo as minhas habilidades para lidar com cada uma das situações, ok? Vamos lá. Para que eu consiga ter um melhor desenvolvimento dessas minhas habilidades, o que eu tenho que ter? Eu preciso ter uma comunicação assertiva, eu preciso desenvolver um pensamento que, quando a gente diz assim, um pensamento crítico, na verdade é um pensamento em busca de soluções. Nós precisamos ter um pensamento criativo, precisamos focar em busca de soluções de uma maneira também direcionada para que outras pessoas possam estar envolvidas no processo e, acima de tudo, tomar a melhor decisão para que a gente consiga ter o melhor resultado. E aí eu pergunto, é fácil? É tranquilo fazer isso tudo? Não. Até agora nós estamos falando apenas de conceitos. Mas, na verdade, o que é preciso mesmo entender para que nós consigamos ter um resultado melhor em toda essa estrutura de lidar com pessoas. Eu falei lá no início, autoconhecimento. O que vem a ser especificamente esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento, ele vem exatamente da forma como você se conhece, como você se percebe. Ou seja, a melhor pessoa para identificar suas fortalezas, seus pontos de melhoria, de desenvolvimento, o que efetivamente tira você do seu equilíbrio, o que tira você do sério, quais são as situações que te deixam enfurecidos, o que gera esse sentimento, muitas vezes, de ira, de raiva em você. Detalhe, conhecer como você reage a cada oportunidade que você tem, quais são os sentimentos que envolvem a sua vida. E detalhe, quando você consegue ter esse nível de autoconhecimento, consequentemente você também vai conseguir entender outras pessoas. Por quê? Você começa a desenvolver outras competências ligadas a outras habilidades. Por exemplo, graus de empatia. O que vem a ser essa empatia? É a condição que nós temos de nos colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, como ele age, como eu agiria se eu estivesse no lugar dele. Então começa a desenvolver comportamentos em nós que nós também vamos despertando para a necessidade do outro. E detalhe, quando nós vivemos em sociedades, em grupos, em qualquer tipo de relacionamento, nós precisamos entender que essa habilidade, ela também precisa ser desenvolvida. Porque senão você se coloca só no seu lugar, dentro das suas necessidades, dentro do seu mundo, do seu ambiente. E relacionamento envolve troca, envolve a descoberta, envolve o conhecimento do outro, é ou não é? Os maiores conflitos são criados exatamente por isso, porque as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. Uma outra habilidade que a gente precisa entender é que eu preciso entender como eu funciono, como que funcionam as minhas emoções, os meus sentimentos. E navegar por esse mundo de emoções e sentimentos não é nada fácil. Por isso que eu preciso encontrar qual é a sintonia que eu tenho com o meu mundo, com o mundo do outro, como é que as pessoas podem enriquecer a minha vida e, mais do que isso, como é que eu também posso enriquecer a vida das pessoas. E parece que é muito fácil falar, mas na verdade a prática, a vivência disso é uma estrutura que vem da maneira como eu me comporto. E a maneira como nós nos comportamos, ela está diretamente ligada, que vocês querem ver, à forma como nós nos comunicamos. Por exemplo, comunicação é uma competência que todos têm, desde que sejam funcionais cognitivamente, neurologicamente, ok? Todo mundo fala, todo mundo se comunica. Agora, o que nos diferencia é a forma como nós comunicamos. A maneira como nós comunicamos faz que nós tenhamos um resultado diferente dessa comunicação. Então, quando nós falamos numa comunicação assertiva, nós estamos falando o quê? De uma pessoa que consegue ter equilíbrio na sua forma de falar, que mesmo irado, que mesmo com dificuldades, que mesmo com medo, que mesmo com vários sentimentos internos, ela consegue comunicar de uma forma efetiva, gerando no outro um entendimento
exatamente do que ela quer comunicar. Consequentemente, esse resultado, ele vai ser o melhor possível. Agora, você pode estar coberto da sua razão. Se você comunica embasado numa estrutura forte do que você quer comunicar, mas a forma como você comunica, se for envolvida pelas suas emoções no momento de raiva, por exemplo, quais são as consequências dessa comunicação? Então, quando nós falamos que nós precisamos desenvolver essa habilidade da comunicação assertiva, nós estamos falando exatamente disso. É o controle emocional que nós precisamos ter para que nós tenhamos a condição de desenvolver uma comunicação com o resultado da melhor forma possível. Uma outra estrutura que nós podemos e temos que ter muito cuidado é com o pensamento crítico. O que vem a ser esse pensamento crítico? Normalmente, nós temos por hábito criticar pessoas, ou da sua forma de ser, agir, pensar. Nós direcionamos uma crítica a pessoas. E esse pensamento crítico nada mais é do que uma forma também de nós estarmos nos achando melhor do que o outro. Então, quando você se acha melhor do que o outro, por mais que você diga assim, é uma crítica construtiva. Crítica é crítica. Não existe crítica construtiva ou destrutiva. Toda crítica, ela tem a intenção de chamar a atenção do outro. Então, é um outro detalhe que nós precisamos estar atentos. Construir um pensamento crítico significa eu preciso dar uma solução para algo, mas sem necessariamente falar de pessoas. Eu posso falar de fatos, eu posso falar de circunstâncias, eu posso falar de uma situação, mas evitem falar de pessoas, ok? Tudo que envolve pessoas, nós precisamos ter muito cuidado. Por isso a necessidade sempre de se colocar no lugar do outro. Como que eu me sentiria se fosse o inverso? Como que eu reagiria, principalmente, se fosse ao contrário? Quando nós pensamos dessa forma, nós temos a condição de desenvolver uma outra habilidade com uma outra competência, que é o pensamento criativo. O que vem a ser o pensamento criativo? Exatamente isso. É você buscar alternativas, buscar maneiras, buscar formas diferentes que te dê a construção de uma ideia, de uma forma e de um momento, de uma exemplificação que leve o outro a uma construção positiva em cima de um fato ruim, um fato negativo. E isso é muito comum dentro das relações sociais, dentro dos condomínios. Porque quando envolve uma relação de necessidades de várias pessoas, o que normalmente se tem? Cada um buscando primeiro a sua necessidade, o que lhe convém e o que lhe é interessante. E normalmente nós tomamos algumas posturas ou alguns posicionamentos que nem sempre podem ser coerentes com a verdade e a relação real dos fatos. Então, por isso que nós precisamos utilizar do pensamento criativo, que é para buscar alternativas de como que aqueles problemas que são muitas vezes comuns e que envolvem toda uma quantidade de pessoas significativas envolvidas naquela circunstância ou problema, pode ser resolvida, que gere um melhor resultado para todos. E para isso, nós precisamos entender que nós temos que ter uma outra habilidade, uma outra competência, que é ligada à busca de soluções e conflitos. Quando nós falamos em busca de soluções e conflitos, é o que mais existe dentro das estruturas de condomínios, vamos assim dizer. Exatamente pelo fato que eu relatei antes, cada um busca a sua necessidade, o seu nível de interesse. Então vamos pensar, quanto mais criativo você for, quanto mais flexibilidade você tiver, quanto maior for a sua capacidade de ouvir, maior também a sua característica para, vamos dizer, melhorar, desenvolver esta habilidade. Porque quando você se identifica com a dificuldade, você também busca oportunidades de mudança e de crescimento dentro da situação. E isso tudo, aonde que nós vamos ver o reflexo disso? Na tomada de decisão. Porque normalmente quando você toma a decisão, para que você busque um resultado melhor dentro de uma situação, se você pensar sozinho, você vai estar tomando a decisão embasado num único pensamento. Quando você toma a decisão compartilhando, interagindo, trocando, aumentando a sua área de tomada de decisão com outras pessoas, você aumenta também as suas chances de ter
um resultado mais assertivo. E eu falo, isso não é fácil fazer. Sabe por que não é fácil? Porque hoje nós temos uma estrutura que a maioria das pessoas, elas tentam se eximir das suas responsabilidades. E eu falo e provo. Uma das maiores competências que hoje nós precisamos desenvolver em termos de relações interpessoais chama-se autorresponsabilizar-se. O que vem a ser, na verdade, essa autorresponsabilidade? Primeiro, quando nós falamos em responsabilidade, nós estamos falando de uma capacidade racional e emocional de trazer para si as responsabilidades. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele é fruto dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, quando nós temos um comportamento de puxar para nós a responsabilidade, nós estamos já num processo de mudança. E sabe qual é a única pessoa que consegue efetivamente mudar a sua vida? Você. Porque você é o único responsável pelas mudanças que você pode gerar, tanto em você quanto na vida do outro. Poxa, Rose, mas eu sou responsável pela mudança na vida do outro? Sim, você é um ponto, você é uma ponte de mudança também na vida das pessoas, porque as pessoas mudam a partir de você. Para vocês terem ideia, existe uma pesquisa com base no livro de Inteligência Emocional do Daniel Kahneman, que ele relata, olha que incrível, 2% da população produz mudança. 13% são pessoas que mudam, mas têm a necessidade de apoio de outras pessoas para mudar, inclusive grandes perfis de liderança. E olhem só que situação. 85% das pessoas não percebem a necessidade de mudar. E sabem por que elas não percebem? Porque elas estão dentro do posicionamento, primeiro, de não se conhecer e de achar que é mais fácil colocar a culpa no outro. E vocês querem ver uma coisa? Por que isso acontece? E eu vou direcionar agora para você essa pergunta. Onde você tem colocado você, a sua vida? Em quais percentuais você está? Nos 2%, nos 13% ou nos 85%? Onde você está verdadeiramente? Não precisa falar, só pense. Sabe por quê que nós temos esses resultados? Porque as pessoas não assumem responsabilidade pelos seus próprios erros ou acertos, atitudes ou comportamentos. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em aprender com eles. É muito mais fácil achar culpados. É muito mais fácil dizer que foi o outro. E por que nós temos esse resultado? Vocês vão concordar comigo. Nós temos uma batalha interna que é entre a nossa inteligência racional e a nossa inteligência emocional. Então, para vocês terem ideia, a estrutura do nosso cérebro, dos nossos hemisférios, eles funcionam assim. O lado esquerdo, ele é responsável pelo nosso lado racional, o lado da lógica, o lado do raciocínio, o lado da metodologia, é o nosso lado concreto, ok? O nosso lado direito, ele é responsável pelos nossos sentimentos, as nossas emoções, ele é responsável por todo o nosso lado criativo, o nosso lado impulsivo, o nosso lado que faz acontecer e é o nosso lado das atitudes. E aí, sabe uma coisa muito interessante que acontece? Existem pessoas brilhantes, maravilhosas, que pensam, planejam, analisam, sabem exatamente o que tem que fazer, só que muitos não fazem. Então existe um grupo da população que é brilhantemente dentro do lado esquerdo, do lado racional, do lado planejado, do lado analítico, fantástico, só que tem a dificuldade de agir. E existe um outro grupo que é o oposto. São pessoas que agem, que fazem, que vão à luta, que buscam, só que muitas dessas ações também são impulsivas. Então o que é ideal? E eu tenho uma boa notícia. Nós temos essas duas estruturas dentro da nossa composição de ser. Nós temos o nosso lado racional, o nosso lado emocional.
O que nós temos que aprender é equilibrar essa forma, entender qual é o lado que está mais potencializado no nosso comportamento e de que maneira nós podemos buscar o melhor resultado disso, tá? E detalhe, as pessoas que são autorresponsáveis, que é a competência que nós precisamos desenvolver no relacionamento interpessoal, elas são pessoas o quê? Extremamente otimistas, realizadoras, motivadas, dão o seu melhor sempre em tudo o que precisam fazer. São pessoas extremamente produtivas e pessoas de atitude, tá? Agora, existe um estudo também muito interessante que revela o seguinte: em algumas estruturas, a gente consegue também ter um ótimo resultado quando nós conseguimos unir pessoas com essas características opostas ou diversas no mesmo tipo de trabalho. Então, tem pessoas que planejam, que pensam maravilhosamente e se dão extremamente bem com as pessoas que executam. Então, também nós conseguimos ter um excelente resultado quando nós conseguimos unir essas duas fortalezas. Mas para isso, nós precisamos nos autoconhecer. E lembre-se, mais uma vez eu repito, nós só conseguimos ter esse papel de desenvolvimento, de autoconhecimento, quando nós também nos damos a oportunidade de perceber os nossos pontos fortes, as nossas fortalezas e os nossos pontos de melhoria, conseguimos identificar isso no outro, ok? Agora, para que isso realmente possa acontecer, eu quero dar algumas sugestões, tá? Dentro dessas sugestões, a primeira delas é não criticar pessoas, não julgue. Não julgue. Como críticas são mal absorvidas. Lembre-se, eu já falei e repito, não existe a crítica construtiva. Crítica é sempre crítica. Ela nos coloca num posicionamento que nos tornamos melhor do que o outro. Então lembre-se, não fale de pessoas, não critique pessoas, não julgue pessoas. Fale de fatos, fale de circunstâncias, fale de situações reais e concretas. Contra fato não há argumentação. Então baseie-se nos fatos. Contra fatos não tem o que você argumentar, você acaba admitindo. Agora, quando você utiliza a crítica, ela acaba sendo um julgamento muito pesado, ok? Outra situação, não reclame das circunstâncias, para de lamuriar, para de reclamar, puxa para você a responsabilidade, entenda onde foi que você poderia ter feito diferente, poderia ter tido um resultado melhor se agisse de uma forma melhor. Então, pare de reclamar das circunstâncias, reavalie você, o seu posicionamento diante das situações. Para de buscar culpados, para de culpar o mundo pelas coisas que não dão certas para você. Pare de achar que todo mundo que tem culpa, menos você é o bonzinho da situação. Puxa a responsabilidade para si. Mais uma vez eu falo, diga, eu poderia ter feito de forma diferente. Eu errei, eu me comprometo a fazer diferente daqui para frente. Eu vou buscar melhorar. Olha que estrutura emocional mais sólida, que verdade com você, com a sua essência. Outro detalhe, pare de se vitimar diante das situações. Para toda a estrutura de vitimização. Saiu. Ela é contra você. Por quê? Toda vez que você se coloca como vítima numa situação, é um mecanismo de defesa. Na verdade, você está se ocultando de quê? De algum sentimento de inferioridade, que pode ser. Você está mascarando uma estrutura emocional, uma necessidade de afeto, uma necessidade de atenção, de valorização. Porque você se colocando no papel de vítima, de coitadinha, as pessoas vão te dar mais atenção, mas não porque você está precisando realmente dessa atenção. É porque você não está sendo verdadeira na sua colocação. Então vamos ter autenticidade, pare de se vitimar diante dos fatos. Outro detalhe, não justifique erros. Todas as vezes que você tenta justificar um erro, você está, na verdade, encobrindo o seu próprio erro. E detalhe, os erros, eles são uma forma de aprimoramento, eles são uma forma de aprendizagem e eles são uma forma de nós fazermos diferente da próxima vez. Então, aprenda com os erros,
Busque uma estrutura mais dinâmica para aprender com os seus erros. Faça da sua vida algo que pode ser melhor para você. E aí você vai me perguntar, mas como que eu consigo fazer isso tudo? E eu te falo, sabe como? Desenvolvendo hábitos. Sabe por quê? Todas as vezes que nós desenvolvemos hábitos, nós temos a oportunidade de ter uma estrutura comportamental de quê? De constância. Uma estrutura comportamental de repetição. O hábito faz com que você mude uma forma de pensar e uma forma de agir. O hábito envolve pessoas. Vamos começar a envolver as pessoas nas nossas tomadas de decisões, nas nossas soluções de problemas. Vamos envolver pessoas, vamos ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. Vamos entender que pessoas podem contribuir muito mais do que a nossa forma impessoal de querer tomar decisão sozinha. Então, vamos entender que hábitos envolvem soluções diferentes. Como que você pode fazer? Conscientizando pessoas. Vamos buscar uma forma alternativa dentro dos condomínios. Eu sei que existe a maior resistência das pessoas seguirem regras. Por quê? Porque cada um quer fazer, na verdade, do seu jeito. Mas porque ela não entende que tem que ser daquela forma. Então vamos conscientizar as pessoas, explicar o porquê, envolver em busca de soluções que, pensando em conjunto, pode ter um resultado melhor para todo mundo. Vamos imprimir essas sugestões, vamos fazer adesivo, colocar nos elevadores, colocar nas caixinhas de correio, fazer reuniões periódicas, criar ciclos de palestras, enfim, trazer as pessoas para que elas comecem a refletir e a pensarem que elas podem também ter um posicionamento diferente diante das situações. Então, lembre-se, nós podemos ter resultados diferentes a partir do momento que nós desenvolvemos as nossas habilidades e também nos colocamos como responsáveis das situações por essas mudanças. Então, as pessoas mudam a partir do momento que eu também consigo mudar. A partir do momento que eu consigo chamar e envolver as pessoas também nessas decisões. A partir do momento que eu consiga ter essa transparência nas relações. Por quê? Relacionamento é fácil? Não. Envolve respeito, envolve confiança, envolve atitudes assertivas, comunicações assertivas, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu entendo o outro. Então, tudo isso é um conjunto que nós dizemos, são as nossas habilidades de relacionamento. E relacionamento não é fácil. Nós precisamos entender que para termos essa assertividade, nós precisamos nos desenvolvermos enquanto pessoas, enquanto seres humanos dispostos também a mudar. E eu quero compartilhar com vocês um pensamento. Na verdade, não somos vítimas do nosso destino nem dos problemas que temos. Existe em nós um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele nos dá a capacidade de realizar e de dar vida a tudo que nos cerca. E só depende de cada um de nós. Então, a partir do momento que eu começo a me colocar na situação de que eu puxo a responsabilidade, que eu identifico como eu funciono, como as pessoas funcionam, eu consigo estabelecer uma relação de troca, uma relação de mudança, uma relação de verdade, ok? E eu quero compartilhar com vocês uma estrutura de pensamento que está em Provérbios 2:10. A sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será suave à sua alma, ok? Um beijo enorme, obrigada pela oportunidade e até a próxima!